com muita gratidão, Pai, no nosso coração. Nós estamos aqui mais uma vez. A Tua mão poderosa nos sustentou, o Teu infinito amor tem segurado as nossas vidas em Tuas mãos. Continue nos abençoando, Pai, neste dia. Abençoe cada família que aqui está. Aqueles que porventura não puderam vir por um motivo justo, sejam alcançados através da Tua misericórdia. Abençoe cada um, Pai, que vai ouvir esse culto. Aqui, Pai, o único desejo que temos, o único objetivo é pregar a Tua palavra, exaltar o Teu nome, ajudar as pessoas e sermos ajudados por Ti. Então, Pai, nos colocamos em Tuas mãos. Se o Senhor nos ajudar, se o Senhor fizer, nós estaremos satisfeitos. E eu tenho certeza que pela graça o Senhor vai nos ajudar mais uma vez. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a cada um que aqui está. Eu estava observando, escutando, a oração do irmão Rodrigo. E ele disse: Deus está com os olhos voltados para esse povo. Deus está com os olhos voltados para o seu povo que está reunido neste lugar. Irmão Anderson, uma vitória, Deus abençoe. É maravilhoso saber que Deus está olhando para os seus filhos de uma maneira especial, cuidando dos seus filhos. Você já percebeu? Aí o irmão Paulinho cantou um hino de adoração, de gratidão a Deus. Hoje pela manhã também, quando eu orava, irmão Paulo, eu dizia: Deus, eu não sou perfeito, nem perto de ser. Nós somos um povo com muitas falhas, com muitas debilidades. Mas obrigado pelo seu amor, pela sua paciência, do Senhor ter esse cuidado conosco. Porque já percebeu você, irmão, que nós estamos hoje no primeiro culto do mês de novembro, como passou? Daqui a alguns dias nós estaremos tomando a penúltima ceia do ano, irmão Luiz. E o ano se foi. E nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tivemos um ano atípico, mas nós estamos de pé, estamos guardados por Deus. Podemos olhar, como disse o hino, como Paulo cantou: eu te agradeço pela minha família, te agradeço por tudo, porque Deus nos sustentou. Não foi fácil, irmão Celso. Tivemos lutas, dificuldade, mas Ele segurou em nossa mão e nós estamos em pé. Graças a Deus por tudo. Vamos nos pôr de pé e ler a palavra. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Versículo do 1 ao 4. Para nós começarmos esse culto. Deus chama Abrão, ele faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei
uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pensou uma pessoa ouvir isso aqui de Deus, irmão? Ouvir isso aqui de Deus? Você está ouvindo isso aqui de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí não é a pessoa amaldiçoando, é Deus amaldiçoando. Não é a pessoa. Eu vou amaldiçoar. Não, é Deus que peleja por nós. Veja bem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você faz parte desta família. Você está incluído aqui nessa bênção de Abraão. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Que o Senhor acrescente as bênçãos deixadas nesta escritura sobre todas as nossas vidas, em nome do Senhor. Assentai-vos. Nós vamos, nesta manhã, falar, baseado nessa escritura, mais algumas outras, usar esta mensagem, a obra-prima de Deus identificada, e também usar a mensagem Israel e a igreja, primeira parte. E creio que nós teremos outros cultos baseados nisso aqui, nesta mensagem. Agora, para nós recebermos bênçãos de Deus, Deus sempre coloca para nós uma condição para recebermos as bênçãos. Guarde isso. Obedecer a palavra que está escrita sobre tal assunto. Nós obedecermos isso ali, nos dá o resultado daquilo que está escrito. Se tiver calor, vocês falam para os diáconos aí, ligar o ar. Vocês acham que há necessidade? Os diáconos podem ligar o ar ou abrir aquelas janelas ali. Mas veja, então, por que isso, irmão Itamar? Porque a Bíblia é como uma receita. Nos mostra o remédio. A Bíblia é uma receita. O doutor é Jesus Cristo. Deus. E Ele nos mostra o remédio. E nós devemos tomar para ter resultado. Senão nós vamos continuar enfermos no natural. E no espiritual a mesma coisa. Então, é uma obediência que vai te dar o resultado daquilo que você precisa. Para repreender o devorador, pegar uma coisa simples, nós temos a receita. Para você ser curado, você tem a receita. Para um filho ser abençoado, bem-sucedido, ele tem a receita. Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Para um casamento ser bem-sucedido, ele tem a receita da Bíblia. O doutor Jesus assinou ali, usando Paulo, usando o profeta desta era, mostrando como que é para você ser bem-sucedido. E vai para a Bíblia. Mas Deus, irmãos, me entenda no que eu vou falar. Mas Deus é tão grande o amor de Deus, que a eleição, a predestinação é incondicional. Meu Deus, nós acabamos de ler. Abraão, não é se tu fizer, Abraão, nós vamos ver aqui no decorrer da mensagem. Ele fez um pacto, né, com Abraão. Não é que as famílias, Abraão, talvez sejam abençoadas através da tua semente. Ele disse, não, Abraão, eu te abençoei, tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti.
não é uma proposta, é algo já feito. E quando nós olhamos para isso, eu anotei aqui, a eleição não faz nós viver uma vida, nós tomar conhecimento da nossa eleição, da nossa identificação, como aconteceu conosco. Que alegria, que explosão dentro do nosso coração, quando nós descobrimos que a mensagem de Elias veio para converter o coração dos filhos, e nós cremos, mostrando que somos filhos. Mostrou-nos a eleição, que fomos elegidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Aquilo nos fez nós regozijarmos. Que maravilha isso! A eleição não faz nós viver uma vida errada. A eleição faz nós lutar para viver certo com a palavra. Não para sermos eleitos, mas porque somos eleitos. É diferente. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então o amor de Deus é tão grande que a eleição, predestinação é incondicional. E o eleito crê na palavra. Mas ele não fez nada para merecer isso. Ai, meu Deus! Ele não fez nada para merecer isso. O eleito não fez nada. Ele não tem mérito nenhum nisto. Foi a escolha de Deus, como Jacó e Esaú. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, ainda antes dos meninos terem nascido. Ô, irmão, coração regozija nesta hora, e saber dessas coisas, irmão, antes. Não é nossas qualidades que vão nos pôr lá. Nós não temos mérito nisso. As bênçãos, sim, nós podemos determinar se vamos viver uma vida de arrasto, é determinação nossa, porque não tomamos Deus em sua palavra, mas a eleição e a salvação, não. Essa não depende de nós. Dá para ir para casa com isso. Aleluia. Então nós vamos ver algumas coisas aqui. Se nós tomarmos a Bíblia aqui em Gênesis capítulo 2, em casa você leia do capítulo 1, a criação. Deus criou os céus e a terra. Era tudo sem forma, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tudo que você olhava, não enxergava nada. Era tudo Deus. E você não via nada. Não dá para entrar nesse assunto que é muito, muito gostoso. Conversamos um pouquinho, né, irmão Luiz, sobre isso. Aquilo era Deus. Mas aí Deus vai e começa a criar. Criou o sol, criou a lua, separou, criou as águas, fez separação, colocou a semente. E aí ele vai lá no capítulo 2, no versículo 4 a seguir, diz assim: e nessa terra que ele formou, ele colocou um jardim ali. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim.
e dali se dividia e se tornava em 4 braços. E o nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há outro. E o outro dessa terra é bom, e o ouro, melhor dizendo, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o obdélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o terceiro rio é Idiquel, este é o que vai para a banda do oriente da Síria, e o quarto rio é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, e o guardar. E ordenou, veja bem, aqui houve uma ordenança. E ele ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aqui Deus fez a mulher, fez cair um sono sobre o homem, tirou de sua costela, fez a mulher para ser companheira de Adão, formando uma família, que uma família sempre foi isso, sempre vai ser desde o princípio da Bíblia, formada por marido, mulher, filhos, homem, mulher, é a Bíblia. Mas então, quando ele coloca Adão ali, ele lhes dá as condições para não morrer. E Deus criou tudo isso aqui, e o profeta diz que ele ficou tão feliz com sua obra que ele foi descansar um pouco. E quando ele foi descansar um pouco, o diabo veio, entrou na serpente e seduziu a Eva. Enganou a Eva. E o profeta diz nessa mensagem, a obra-prima, ele diz agora, esta história triste vem do inimigo. Ali era tudo lindo, tudo maravilhoso, Deus criou os céus, fez o jardim, colocou um homem ali, criou os animais. O homem era o governador daquele lugar. O homem era a pessoa mais... não tinha dificuldade nenhuma, era simplesmente viver eternamente feliz e abençoado. Viu que não era bom ele viver sozinho, fez uma companheira para ele, uma esposa, que estivesse como que diante dele. Tudo perfeito, irmão Rodrigo. E o diabo vem e mente, faz com que Eva creia na mentira dele. Aí o profeta vem e diz assim, isso é a história triste, a parte triste dessa história. Agora note, esta coisa que eu quero que você tenha em mente, que Deus deu a este homem uma proteção. Ele lhe deu e lhe fortificou dentro de sua palavra, porque lhes disse o que poderia fazer e o que não poderia fazer. E essa é a mesma base onde nos encontramos hoje. O que podemos fazer, o que não podemos fazer, para sermos abençoados. Não é verdade? Não importa quão bons sejamos, quanto vamos à igreja, ou façamos isto ou aquilo, nós temos que nascer de novo. E Deus disse a Adão o que ele podia fazer e o que não podia fazer. E ele o colocou de trás de sua palavra. Deus confiou nele. Ai, Deus, mas lembre-se bem, o diabo vem para estragar isso. E Deus, é tremendo isso aqui, irmão. Vamos lendo para você ver. Então o inimigo entrou por meio do engano e atravessou rastejando os muros da palavra de Deus, porque a porta foi aberta para ele, e desfigurou essa imagem para pecar. E esta é uma das histórias mais tristes. Ao pensar que como homem foi feito a imagem de seu Criador, e lhe foi dado um muro atrás do qual ficar, que era essa palavra, e essa palavra não poderia falhar. E esta é a esperança de cada cristão, não é verdade?
é seu escudo, é armadura, é sua rocha hoje ficar detrás da palavra, cada crente. Agora, no parágrafo 68, melhor, nós verificamos que o inimigo passou através daquela palavra, e isto, um trabalho manual de Deus, ele o desfigurou. E nós verificamos que depois que ele encontrou esta grande desfiguração, o Senhor veio e encontrou esta grande desfiguração. Parecia tivesse sido você e eu, que tivéssemos gasto todo aquele tempo, todo aquele esforço, nós teríamos chutado a coisa, simplesmente largado de mão. O profeta vai lá e explica isso para nós. Se fosse eu e você, muitas vezes é tão fácil você chutar o balde, como diz o outro, para uma situação, sensação de derrota. E Deus tinha feito com seu coração a maior perfeição ali. E viu o seu plano sendo atingido, desfigurado. E o profeta diz isso, parecia se fosse eu e você, que tivesse gasto todo aquele tempo, todo o esforço, nós teríamos chutado e largado de mão. Porém, não Deus. Ele não estava querendo deixar seu trabalho arruinar. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Veja, o amor de Deus, depois que o homem tinha caído, e deliberadamente aberto a porta para o inimigo, e entrado e desfigurado, e posto a morte nele, ainda assim Deus não estava querendo que isto malograsse. Ele desceu e começou tudo novamente. Ele ia fazer aquele homem novamente. Agora sem uma condição, sem colocar, oh meu Deus, sem colocar o homem, uma carga sobre o homem, porque todos eles falharam. Estou falando de eleição, irmão Rodrigo. Não tinha como ser. Veja bem, ele não desanimou, ele disse: eu vou fazer de novo. Eu vou fazer. E nós, se nós pudéssemos andar, nós íamos ver o plano. Claro que vai ter outras escolas, mas nesse plano, irmão, ele fez na sua mente, está tudo planejado, como vai ser o fim disso, e nós voltaremos para esse mesmo jardim. Mas não com condição, porque se fosse uma condição nossa, como ele deu a Adão, nós cairíamos de novo. Mas ele fez um outro Adão. Ele fez um outro Adão. O Éden restaurado. Ele fez um outro Adão, e esse Adão, ele foi por nós. Ele fez por nós. Agora não é mérito nosso, não. Agora é mérito dele. Sempre foi. Aleluia. Veja, e ele fez novamente, e ele pôs Adão num concerto. Faça isto, Adão, não faça isto, isto e aquilo, não toques, não manuseies, não prove, Adão. Ele fez isso. Mas nós verificamos que quando ele começou novamente, ele começou com Abraão. E em Abraão ele fez com que se iniciasse o concerto incondicional. Não se tu quiseres, eu já fiz, eu te abençoei, a ti e a tua semente, e assim por diante depois de ti. Era um concerto incondicional. E ele começou com Abraão, a sua feitura novamente, e agora com seu concerto incondicional. Então, ao verificarmos, ele baseou isso em Abraão, lhe deu um concerto incondicional com uma promessa. Então ele vem aos patriarcas. Nós vimos em seguida, no Antigo Testamento, enquanto seguimos, ele mostrou a fundação do seu trabalho. Agora nós temos Abraão, Isaac, Jacó
José e os 4 patriarcas. Cada um vai representar uma coisa. Mas nós vamos ver que somente um era a perfeição. Aleluia! Ele diz assim, veja, Abraão representou a obra da fé. Fé, porque Abraão era uma fé. E ele tinha grande fé, porque ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Veja bem a obra. Para nós chegarmos, nós cremos na palavra. O outro ignora, o outro não consegue ver. É uma aberração mostrar aquilo que cremos, mas nós seguimos crendo nessa palavra. Ele não duvidou da promessa por incredulidade. Quando nós diríamos, as coisas estão indo mal, e tudo estava contra ele, ele ainda assim ficou firme diante de Deus. Vai pegando os pontos. Nós não estamos crendo na palavra só porque está tudo bem conosco. Nós cremos na hora da dificuldade, por isso estão aqui, meus irmãos. A fé, e a fé mesmo que temos não é nossa, é um dom de Deus. Tudo é Deus. Nós vamos ver aqui. Então, primeiro foi a fé. E então nós temos Isaac, que foi o filho amado, que representava o amor. Porque Abraão, sendo um tipo de Deus, como Isaac foi oferecido em Gênesis 22, nós verificamos que ele levou a lenha, morro acima, e tudo retratou Cristo, prefigurou, e então o carneiro veio e foi oferecido em seu lugar. Deus amou o mundo. Agora, isso foi fé e amor. Fé e amor. E aí vem Jacó. Jacó significa o suplantador. E Deus diz que amou a Jacó. Aí você vai vendo, irmã Nair, nós aqui, vocês estão com os olhos fitos para cá, vocês vão vendo que não é nada nós. Nós não temos nada a ver com isso, irmã Luana. Ele pegou tudo, a fé, ele pegou o amor. Sem fé nós não conseguimos nada, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário e crê que Ele existe. A fé é o firme fundamento. Sem amor, nem pensar. Eu estava lendo Coríntios 13. Se eu desse meu corpo para ser queimado, se desse meus bens, se eu repartisse e fizesse tudo isso e não tivesse amor, nada seria. Eu pensei, meu Deus, Paulo está dizendo aqui que pode-se fazer isso sem amor. Pode-se fazer isso sem amor, como pode? Aí ele vai, fé e amor. E Jacó significa suplantador, que é um enganador. Compreendemos que a vida de Jacó realmente representou graça, porque foi a graça de Deus o tempo todo com Jacó. É a graça de Deus o tempo todo comigo e contigo, irmão. Dá até um ditado, alguém diz assim, eu dei uma jacosada hoje, uma força de expressão, uma brincadeira, mas nós estamos incluídos aqui. Só que tem uma coisa, Jacó lutou por sua primogenitura. Jacó lutou. Algo dentro dele dizia que ele tinha que lutar por aquilo. Algo dentro de você, que é a sua eleição, sua chamada, diz, eu errei hoje, mas amanhã eu estou de pé. Você não quer errar. Oh Deus amado, como eu gosto da expressão, irmão Rodrigo do Profeta, que ele disse, hoje eu vou falar algo que vai enroscar os legalistas. Vai enredar eles, mostrando isso aqui. Isso cura, isso te posiciona, isso faz com que você olhe somente para Cristo. Aleluia! Veja bem, Jacó representou a graça, porque foi a graça de Deus o tempo todo com Jacó. Então, irmã Suzy, vem José. Vem José. José, não há nada contra José. Ele foi o perfeito,
O profeta de Deus que surgiu entre seus irmãos e odiado sem causa, e foi vendido, e sob todos os aspectos, sua vida prefigurou a vida de Jesus Cristo. Veio para o que era seu e os seus não receberam, como José foi odiado por seus irmãos, lançando numa cova, supostamente estando morto, tirado, e foi exaltado à destra de Faraó, e quando ele deixava o trono, trocava a trombeta, para saber que todo joelho tinha que se dobrar a José. E nós verificamos que Jesus foi quase vendido pelo mesmo preço que José, tirado da cova, e ascendeu ao céu, sentou-se à destra de Deus, e quando ele vier daquele lugar, a trombeta soará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, ele é a perfeição. Amém. Aleluia. Então a obra do corpo desta grande escultura, ele fez a obra do corpo pelos profetas, e a cabeça é Cristo. Aí o profeta vem e diz aqui, deixa eu ver qual o parágrafo, 79. Até aqui, para você entender. Agora veja, você captou isso? Agora nesta mensagem, Israel e a igreja, parece que vai mudar um pouco, mas veja comigo. Israel e a igreja, primeira parte, esta maneira ali, quando nós lemos, é a maneira que nós estamos incluídos nisso. Gênesis é o capítulo semente da Bíblia. Tudo que acontece hoje está em Gênesis. Nós podemos depois decorrer, inclusive nesta mensagem aqui, o profeta fala isso. Você quer ver o tipo de fruto que vai dar? Olhe o campo e veja a semente que foi plantada. Não tem como dar outra coisa. Você olha lá, era semente. O que aconteceu lá, desde o primeiro engano, vai fechar o final do mesmo jeito. Lá Eva foi enganada com uma coisa parecida, a palavra que mudou. Aqui está desse jeito. Não é verdade? Mas aqui ele diz assim, veja, capítulo 12 de Gênesis, começando nossa primeira noite, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para onde o Senhor mostrou para ele, e a terra que o Senhor ia mostrar. Abraão, vindo da Babilônia com seu pai, desceu para Sinar, o vale de Sinar, onde eles peregrinaram ali após a destruição. E Abraão ficou ali com seus entes queridos, em toda aquela terra, entre todas aquelas pessoas, Deus encontrou favor de um homem, ou melhor, um homem encontrou favor de Deus. No meio de tudo aquilo. Parece que fugiu, mas não vai fugir. É a mesma coisa, tratando de escolha de eleição. Veja bem, irmão Rodrigo. No meio de toda aquela terra, daquela gente, aonde Abraão, sua família foi morar, um homem encontrou o favor de Deus. Agora eu quero que você observe. Esse é o começo do cristianismo da igreja. Aquele tipo lá, irmã Esther. Veja bem. Eu quero que você note que não foi porque Abraão era um bom homem. Não foi porque Abraão era um bom homem. Foi porque Deus elegeu e escolheu Abraão. Não foi Abraão escolhendo Deus. Foi Deus escolhendo Abraão. Lembra? Olha, recorda o que eu acabei de ler? Agora esse é o começo do cristianismo, mostrando para nós como foi o chamado de Abraão. E nós lemos que todas as famílias da terra seriam benditas e abençoadas em Abraão. É uma promessa. Agora, como que foi o chamado de Abraão? É isso que eu quero que nós entendemos aqui. Você já entendeu. O teu chamado, o meu chamado.
Aí ele começa dizendo isso aqui, irmãos. Observe. Quero que você note que não foi porque Abraão era um bom homem, foi porque Deus escolheu Abraão. Não foi Abraão escolhendo Deus, foi Deus escolhendo Abraão. Você pode ver isto? Agora observe. Como era, então assim é hoje. Não é você escolhendo Deus, irmão. É Deus escolhendo você. Agora isto pode ser muito forte. E quero que você note imediatamente após a escolha, a eleição, é a separação de todo o resto. Assim que ele chama, ele elege, chama. Então, quando ele chama, ele separa você de tudo que está preso a você. Quem separa? Ele. É isso. No começo dessa mensagem, irmão, o profeta diz assim que uma das coisas mais terríveis que ele viu na igreja foi o medo. As pessoas terem medo. Medo de reconhecer sua posição. Medo de estar salvo hoje e se perder amanhã. E essa mensagem ele mostra isso, está mostrando para nós a maneira que Abraão foi chamado, e é a mesma maneira que nós somos chamados. Veja bem, ele chama, quando ele chama, ele escolheu, ele chama, ele faz a separação. Ele separa você de tudo que está preso a você. Isto prova que não é uma denominação, não são 2 ou 3 pessoas juntos. Ele espera cada indivíduo, amém? É um assunto individual com cada pessoa. Não é porque minha mãe está salva que eu estou salvo. É porque Deus me escolheu em Cristo. Eu quero que você note isso. Não é você escolhendo a si mesmo, não é sua escolha. O quanto você orou, quando virou uma página nova na sua vida, você não teve nada a ver com isso. Deus, que coisa! Quando você conseguir ver o que é a verdade, você diz: você quer dizer que eu não me voltei ao Senhor, então? O profeta diz: não, Senhor. Não, Senhor. Você não tinha como voltar para o Senhor. Toda a sua natureza, toda a sua constituição estava contra Deus. E foi Deus que te chamou e sempre foi assim. Aquele primeiro toque, irmão Luiz, aquele primeiro desejo, não foi você, a sua carne, foi aquilo que estava dentro de você, aquela semente que disse: algo está me chamando, me puxando. Ô irmão, que certeza, que segurança para você. Agora vamos seguir aqui, você está sendo abençoado? Sempre foi assim, diz o profeta. No jardim do Éden, quando o homem pecou, primeiro, olhe para a natureza de um pecador, se escondendo. Se escondendo. Um dia eu estava falando, Deus, eu sentia a reprovação do que estava falando, e eu disse: não brinque com Deus, porque é assim mesmo. A pessoa, quando erra, ele se esconde. Quando tem alguma coisa, ele fica em falha. É a tendência do homem. Não, o eleito não se esconde pensando que Deus não está vendo, ele se esconde de vergonha do seu ato, das suas falhas. Porque é a natureza do homem. Agora veja bem, no jardim do Éden, quando o primeiro homem pecou, quando o homem pecou, olhe para a natureza de um pecador se escondendo. Mas deveria ter sido Adão chamando Deus: Senhor, eu pequei, Senhor, eu estou errado, Senhor, eu transgredi a tua palavra, me perdoa. Não era assim que tem que ser. Mas foi Deus chamando Adão. Vê você? Essa é a natureza de um pecador: esconder-se, fugir, ficar atrás de alguma coisa. Mas Deus chamando. Oh meu Deus, graça, sublime graça, chamando nós. É sempre o mesmo através da Bíblia. Jesus disse: ninguém pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga. Está certo isso?
Agora, esta é a palavra, e é assim que queremos a palavra. Aí ele pergunta: quantos aqui são cristãos nesta manhã? Sabem vocês que são cristãos? Que há algo em vocês que diz que vocês são cristãos? Tudo bem, percebem? Vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Vocês deveriam apenas acreditar nisso. Que coisa! Isso é fácil, aceite a palavra. Não é, irmão? Você é crente? Eu sou crente. Não, eu sou crente em Deus. Eu sou um filho de Deus. No meio de tudo isso aqui, Deus vem e me mostra a palavra. Você olha para o lado, pessoas enganadas e parecendo ser felizes. Você olha para o outro, pessoas enganadas também e parecendo ser felizes. Aí você olha para ti tão pequeno, cheio de falha, de dificuldade, mas Deus te revelou a palavra. Você deve ser feliz e agradecido. Agora, antes que você possa se tornar um cristão, Deus te chama. Não você chamando Deus, Deus chamando você. Agora, Ele chamou Abraão. E ele é o pai de todos nós, na fé. Observe agora, ele disse: Abraão, agora é a eleição. Eu quero ser assertivo nesta eleição, porque é verdade. Você não se tornou um cristão, você não se tornou um cristão apenas por coincidência. Você se tornou um cristão antes de estar neste mundo. Agora começou a ficar bom, não é verdade? Veja bem, você se tornou um cristão antes de estar nesse mundo. Então, o que era aquele que errava lá, pastor? Aquilo era a sua natureza herdada, carnal, que fazia com que você pecasse. Mas se você é um eleito hoje, você sempre foi. Nós vamos mostrar aqui. E isso te leva a ser mais fiel a Deus. Veja bem. Eu quero ser assertivo. Você se tornou um cristão antes de estar nesse mundo. Antes de você nascer, Deus ordenou que você fosse cristão. E desde o jardim do Éden, desde antes da fundação do mundo, você diz: está certo, irmão? Eu creio que lá muitos assim fizeram assim: como? Deram uma enrugada na testa. Como assim eu sendo cristão? Desde antes da fundação do mundo, se eu fui aquele que errei, que vim, exceto que tenha nascido na igreja. Mas mesmo assim tem muitas falhas, dificuldades. Mas veja bem, eu creio que nessa hora alguém pensou: mas como assim? Aí o Espírito Santo vem e mostra o que nós estamos vendo agora. Ele diz assim: esta é a verdade. Deus, antes mesmo que você soubesse alguma coisa. Isso aqui ele vai dizer aqui que não é leite desnatado, não é para menino, não. Porque eles não vão entender isso aqui. Ele diz assim, irmão Luiz: houve um tempo em que você sabe, sua mente está obscurecida para isso agora. Só houve um homem na terra que sabia de sua pré-existência, e este homem foi Jesus. E ele disse: agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele era o Deus encarnado, ele poderia voltar para lá e saber o que era, mas nossas mentes estão obscurecidas aí. Mas nós fomos ordenados, predestinados. Você sabe o que significa predestinado? Oh, Deus amado, segura isso aqui agora. Você sabe o que significa predestinado? O destino de tudo previsto por Deus. Eu pergunto: você tem medo dele te abandonar? Você acha que ele vai deixar você passar por essa dificuldade sem te ajudar? Você acha que tem alguma surpresa na sua vida se você está no posto do seu dever? Não, irmão. Predestinação é o destino de tudo previsto por Deus, de tudo. Concernente o Senhor Jesus Cristo ensinando em Mateus capítulo 11, ele diz assim: para não estarmos ociosos, porque Ele cuida de nós. Ele diz: quando orares,
Ele quer que você entre no seu quarto e ore, não fique nas ruas como os fariseus, levantando mãos para ser visto. Ele disse: entre no seu quarto e ore em silêncio. O seu pai que te vê em silêncio sabe do que você precisa, mesmo antes de você pedir. Mas Ele quer que você peça. Isso é segurança para nós. Então a predestinação é o destino de tudo previsto por Deus. Amém? Isso não é leite desnatado. Agora veja, eu acredito que isso te deixou perplexo. É melhor entrarmos nisso só por um minuto. Abra comigo em Efésios capítulo 1. Ele vai ler aqui, eu vou ler com vocês. Efésios capítulo 1. Ele diz assim: alguém pode dizer, mas isso não pode ser verdade. Como que pode uma coisa dessa? Eu ser escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Aí você vai para Efésios, lá depois de Gálatas. Diz assim a palavra: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você está sendo abençoado com as bênçãos espirituais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes, irmão, da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo a riqueza de sua graça, e que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Ele nos elegeu quando? Ontem? Quando nós nos convertemos, há 10 anos, 5 anos, há 30 anos atrás? Não, desde antes da fundação do mundo. Agora veja, aí ele segue dizendo aqui, veja, agora, isso é o que estamos fazendo esta noite. Não é para meninos, é para adultos, não para meninos pequeninos. Eu tenho um pequeno que acabou de aprender a andar, ele começava e caía, levantava, e pensava que estava fazendo algo grande. Eu fui assim um dia, mas agora eu sou homem. Deixei de lado as coisas de menino. Agora chegamos à doutrina completa. Aí ele diz, eu gosto dessas velhas reuniões com gritos, onde apenas batemos palmas e gritamos, nos divertimos, realizamos cultos e coisas poderosas, nos regozijamos e assim por diante. Mas quando chegar a hora do confronto, você não saberá onde está. Vamos voltar e descobrir o que está nos levando a fazer isso. Vamos voltar à base. Aí ele fala, Paulo, ele está dizendo o que nós lemos ali. Ele está se dirigindo a quem? A quem que foi eleito? A quem que está em lugares celestiais em Cristo Jesus? O profeta vem e diz assim, veja, ele está se dirigindo a quem? Não a pecadores, não a meninos, mas àqueles que cresceram. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, veja, a graça e a paz sejam convosco. Aí ele diz assim, veja, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Jesus. Ó, que coisa, vejam, a quem ele está se dirigindo? Não a um bando de meninos, a pessoas que se estabeleceram em lugares celestiais e foram abençoadas. Ele disse, você sabe de uma coisa, você foi ensinado e está salvo, e eu quero lhe contar do que se trata. Eu gosto disso, você não gosta? Eu quero colocar seus pés por um tempo no céu, em vez de ficar preso à terra, disse. Eu quero lhe dizer o porquê. Eu quero dar a você um pequeno impulso, um pequeno reavivamento, um estímulo. Eu gosto de estímulo, isso me fortalece, principalmente quando você tem o assim diz o Senhor. Isso aqui é estímulo, mais que gritar, mais que regozijar, você saber disso, que seu nome estava aqui.
Aleluia, veja bem, quando é assim do Senhor, eu quero falar com você. Ele disse: você está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, abençoado, juntamente com todas as bênçãos espirituais, os dons de Deus se manifestando, a cura divina, profecias, tudo acontecendo. Agora vocês são adultos, e eu quero falar com vocês. Estou endereçando isso a vocês. Observe. De acordo? Amém? Amém. É isso, eu espero realmente, eu vou deixar isso penetrar bem. Muito bem, porque fará bem. Aleluia. Talvez vá até os seus ossos e assim por diante, porque Ele nos escolheu nele. Quem fez? Eu ouvi, eu aceitei? Não, você nunca. Ele escolheu, pretérito, nos escolheu a igreja, nele. Há quanto tempo, Paulo? Na semana passada? Ou quando você realizou um avivamento? Não, antes da fundação do mundo. Agora você está entendendo certo? Ele fez o quê? Ele nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo. Irmão, isso é forte demais. E Paulo Bombrando está dizendo, não fui eu que falei, foi Paulo. Você deve de crer nisso. Ele creu nisso. E nós cremos nisso. Aí ele diz mais alguma coisa aqui, irmãos. Gostaríamos que tivesse um pouco de tempo para ir a Jó 7,37. E ver ali onde ele disse. Ele vem e fala: onde estavas tu quando lancei os fundamentos do mundo? Ora, Deus falar para um homem isso, parece uma coisa sem né, irmão Luiz? Deus falou: onde estava tu, Jó? Onde estava tu quando eu lancei os fundamentos do mundo? Agora, já pensou nós olhar para Deus e orar dessa maneira? Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me formou, o Senhor sabe do que eu estou precisando, o Senhor sabe do que eu estou necessitando. Irmão, eu digo para você, as coisas têm que tomar lugar quando você toma Deus em sua palavra. Deus vem e fala para Jó: onde estava tu? Onde eu lancei os fundamentos do mundo? Antes de lançar os alicerces do mundo, declara-me onde estão fundadas as tuas bases. Onde estavas quando as estrelas da alva cantavam juntas e os filhos de Deus jubilavam de alegria. Oh, Deus amado. Antes, irmão Sabino, da fundação, os filhos de Deus jubilavam de alegria. Isso não é para menino, isso é para adulto. Veja, quando as estrelas da alva cantavam junto e os filhos de Deus jubilavam de alegria, dizendo a Jó: cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei. Oh, Deus amado. Agora Paulo diz: ele nos escolheu nele, a igreja, antes da fundação do mundo. Veja, aqui devemos ser santos. Eu estou quase encerrando. Vamos deixar para outra escola. Mas olha que coisa tremenda isso aqui, irmão. Não temos nada a ver com isso. A nossa eleição. Segura isso aqui agora e entenda para ver como nós não somos nada. Ele diz assim: nós devemos ser santos. Aí ele fala o seguinte: não a nossa própria santidade. Você diz: você acredita em santidade, irmão Brana? Claro que eu acredito. Não a minha, da dele. Minha santidade não é nada, a dele é perfeita. Veja bem, você diz: então, você acredita que eu posso beber, fumar, eu posso pecar? Não, eu nunca disse isso. Veja, um grão de trigo só pode produzir trigo. Não produzir carrapichos, não há nenhum desejo nisso. Não há vida nele para produzir carrapicho. E se estamos em Cristo Jesus, amém? Não se engane, é melhor você procurar bem agora. Veja, se você continuar dizendo: olha o que é a santidade humana. Olha o que é a santidade humana, irmão. Aí eu pergunto: quem vai preencher isso?
Nós todos um dia apresentamos isso talvez para Deus. O que eu vou ler agora aqui. E o profeta vai dizer que não vale nada. Aí você vai para os pés de Jesus e diz: Senhor, é tu. É a perfeição, é o Senhor. Veja bem, irmão Jairo. Ele fala assim: não se engane. Um grão de trigo não pode produzir carrapicho. Já deu. Isso aqui gera uma resposta para você ir para casa e eu coçando a cabeça. Um grão de trigo tem que produzir trigo. Um cristão tem que produzir a palavra. A obra da carne é isso aqui. Quem está na carne não agrada a Deus. Eu estou fazendo a obra da carne, não estou agradando a Deus. A obra do Espírito é essa aqui. Eu tenho que fazer isso. Eu sou isso. Não é que eu tenho que fazer, eu sou. Não se engane, é melhor você procurar bem. Se você continuar dizendo: bem, eu não me condeno a fazer isso, isso não me condena a fazer aquilo, coisas do mundo. Agora, eu vou machucar você só um pouquinho, puxar suas penas para o outro lado. Mas esta é uma evidência segura. Você nunca esteve em Cristo, você nunca nasceu de novo, quando não tem nada dentro de nós para condenar nossos erros. Aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está nele. Agora, se você simplesmente parar de fazer isso, ó nossa santidade. Se você simplesmente parar de fazer isso porque sabe que deveria fazê-lo e para de fazer isso, esse é o sinal de que você é um santo. Eu parei com isso. Eu não faço mais isso. Aí dá razão para nós apontarmos o dedo para o outro. Mas olha o que o profeta diz, meus irmãos. Se você parar simplesmente, se você sabe que deveria parar e para de fazer, isso é um sinal de que você ainda não chegou a lugar nenhum. Então, de que maneira, irmão? Ele diz: quando aquela coisa se torna morta em você, e a natureza dela desaparece, a outra pessoa ali, e ela só pode produzir. O Espírito Santo que estava em Cristo em você produz a vida semelhante à de Cristo. Não é nada que você faz, é o que Ele fez. Ele escolheu isso antes da fundação do mundo. Você quer que eu seja mais claro, para não tratando como qualquer criança entenda? Quando uma pessoa diz assim, ó, eu não faço isso porque a igreja não permite. Eu não uso tal tipo de roupa, vamos supor, porque o que os irmãos vão pensar de mim? Eu não corto o meu cabelo porque o que a igreja vai pensar? Profeta, assim você não tem ainda. Porque um cristão, isso aí para ele está morto. Está morto para ele. Eu não pego, irmão Paulo, se eu não fosse, eu só não faço isso porque eu sou crente. Deus segura minha mão, senão eu faria isso, irmão. Está longe ainda. Aí nós conversávamos com o irmão Sabino. Está longe ainda da fé de rapto estar em nós. Eu não pego o irmão Luiz porque, olha, eu sou crente, senão a coisa estava feia, irmão. Nós temos que chegar nesse altar aqui e, como diz o profeta, chorar até que ranho saia do nosso nariz, pedindo graça para Deus, porque nós ainda não temos um novo nascimento. Mas pastor, parece que mudou. Não estou falando que você perde a eleição, você é salvo, irmão, salvo uma vez salvo. Se nasceu, você vem predestinado. Mas o tipo de vida, queremos viver no átrio, queremos viver no lugar santo ou no santíssimo? É nós que escolhemos. Isso sim, irmão Adriano. Isso nós escolhemos. Eu quero viver véu adentro, que Deus me ajude, e você também. Porque uma vida com o Espírito que estava em Cristo, ele produzirá uma vida semelhante a Cristo. Veja, alguém disse, bem, eu sei que fui salvo porque eu parei de fumar. Segura aí. Eu sei que eu fui salvo porque eu parei de fumar. Não foi por isso que você foi salvo.
Não foi por isso que você foi salvo porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo para ser salvo. Esse é o ensino, esse é o ensino das Escrituras, amém? Agora veja, começamos a descobrir que não somos nós, é Ele. Veja, Ele nos escolheu. Abraão não poderia dizer: bendito seja Deus, eu saí da Babilônia, aleluia, é por isso que eu fui salvo. Ele teria salvado todo o grupo se essa fosse a razão pela qual eles fizeram isso. Veja, ele não fez isso. Ele elegeu Abraão. Ele elegeu Abraão. Coloque um fundo, irmãos. E esse foi o próprio começo da nossa salvação, que foi dada ao homem. Se captou isso aqui? Abraão estava por ali, irmão, ele só tinha descendência. Só. Ele tinha descendência. Ele vem da linhagem de Noé, ele vem de Sete. Aleluia. Mas ele estava por ali, quando viu Deus aparece a Abraão, ele faz promessa. Ele não estava procurando Deus, você e eu não estávamos. Ele veio para nós e nos fez a promessa. E o profeta vem e diz assim: veja, ele elegeu Abraão, e essa foi o próprio começo da nossa salvação, que foi dada ao homem. Quando ele o chamou, e o elegeu, e o predestinou, e lhe deu uma promessa, e fez um pacto com Abraão e sua semente para sempre. Agora poderíamos prosseguir aqui e ler um capítulo inteiro sobre isso, mas não temos tempo. Agora Deus chamou, observe, quando ele chamou Abraão, ele o chamou por eleição. Não porque era ele, porque ele era Deus. Ele era Deus. E ele o chamou para fora do seu povo e o abençoou e lhe disse: eu te salvarei. E mais adiante ele diz: e você virá a mim em idade avançada. Deus sabia todo o caminho de Abraão, mandou em mim. Ele chamou Abraão, fez a promessa e falou assim: eu te verei numa idade avançada. Você vai estar em Moitamar. Deus, quando chamou nós, quando revelou essa mensagem para nós, Ele sabia dos nossos problemas que nós íamos enfrentar. Parece que eu ouço Ele dizendo: Adilson, eu te chamei com 18 anos, mas eu te vejo lá com 48, ministrando a palavra. Mexe com isso para ver. O diabo pode ter dito: não, você não vai longe, você não vai nem casar com a vida que tu leva. Deus está dizendo assim: eu te vejo lá na frente. Rodrigo, eu te vejo você aqui, meninão, andando por aí, Rodrigo. Mas eu te vejo lá na frente, Rodrigo. Teu futuro, só eu sei. Você vai ter surpresa. Pensou, irmão? O que a predestinação faz? O que a eleição faz? Ame a sua posição. Ame, lute por sua posição. Deus já sabia de tudo que está acontecendo com você. Se você entrar pela vontade permissiva, você vai colher. Eu vou colher. Fique na vontade perfeita. A vontade perfeita de Deus vai contra os seus desejos, contra as suas vontades. Qualquer coisa mexe, eu estou na vontade de Deus. Não, a vontade de Deus você tem que analisar e ver um contexto dela. Quando você não está forçando nada, a coisa está acontecendo. Deus está te empurrando, Deus está te trazendo para certa situação, deixa que Ele cuida do resto. Abraão, quando se foi separar de Ló, ele deixou Ló escolher. Como é que vamos fazer? Os homens aí estão brigando, vamos fazer o quê? Os nossos servos aí estão brigando, tio. Não era sobrinho de Abraão, né? Ô tio, os nossos homens estão brigando, o que vão fazer? Ah, sobrinho, escolhe o que tu quer, rapaz. Ah, eu vou escolher o melhor, não tem problema nenhum.
Não era. Se Abraão tivesse ido para Sodoma, Sodoma tinha prosperado. É forte, pastor, sim. Se fosse o plano de Deus que Abraão fosse para Sodoma, Sodoma teria um impacto. Mas o plano de Deus é que Abraão obedecesse ele. Abraão voltou para debaixo dos cavalhares de mães, lá debaixo das árvores, armou sua tenda ali. Depois só olhou Sodoma sendo destruído. Aí lembrou que tinha o sobrinho. Imaginou? E ele ficou na escolha de Deus. Era a vontade perfeita. A vontade perfeita não olha. Não é encantada pelos olhos. A vontade perfeita espera Deus agir, Deus mover. Deus nos ajudou nesta manhã. Poderíamos seguir o capítulo inteiro, mas nós não temos tempo agora. Deus chamou Abraão, observe, quando ele chamou Abraão, ele chamou por eleição. Não porque ele era. Eu te salvei, mas adiante ele disse, você virá a mim em idade avançada. Antes que ele fizesse qualquer coisa para merecer isso, eu mereço. Eu mereço, não. Abraão, antes que fizesse qualquer coisa para merecer isso, Deus o escolheu e disse a ele, e não apenas você, Abraão, mas a sua semente após você. Oh, meu Deus, percebam? E ele voltou, o versículo 8, vamos ler, ele diz assim, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, tal, e Abraão tomou Sarai sua mulher, e Ló filho de seu irmão e todos os bens. Agora observe, outra coisa, para nós encerrarmos e continuar no próximo culto. Ainda nesse foco. Depois, no outro culto, vamos falar do pacto, que leva tudo a mostrar também, aqueles animais ali mortos, daquela maneira, era um pacto, tudo tipificava Cristo. Que Abraão não tinha nada a ver com isso. Mas aqui ele diz assim, agora observe. Ali mesmo, ele fez ali mesmo o que Deus lhe disse para não fazer. Essa é a nossa santidade. Esse é nós também, representado em Abraão. Eu acho que você não captou. O que nós lemos no começo do culto. Observe ali. Deus falou para ele, separe-te, sai de meio da tua parentela, e eu te abençoarei, e te engrandecerei. Não é verdade? Aí ele vai, e ele faz ali mesmo o que Deus disse para não fazer. Levou junto. Isso é nós. Isso aqui ficou para nós vermos, nós entendermos com revelação, que as pessoas leem e passam por cima disso. Deus acabar de falar com o homem, sai do meio da tua parentela, se aparta. Ele disse, tudo bem, Senhor. E ele foi e levou, fez o que Deus disse para ele não fazer, mostrando para nós que nós vamos errar enquanto nós pensar que somos alguma coisa. Aí ele vai, e ele levou seu sobrinho, levou Ló, mas ele nunca lhe disse para levar seu pai, mas ele o levou de qualquer maneira. E qualquer leitor da Bíblia, você lerá isso em Gênesis amanhã quando tiver tempo. Observe que estorvo até que o velho morreu. Ele foi uma pedra de tropeço o tempo todo na vontade permissiva. E Ló também. Deus chamou Abraão, não Ló. Ele chamou Abraão, não seu pai. Você diz, e quanto a Sara? Um homem e sua esposa são um. Ele tinha que levar a Sara. Era a esposa. O homem e sua esposa são um. Em Efésios, eles são uma só carne. E a Bíblia diz isso. Mas Deus chamou Abraão, ordenou-lhe e disse-lhe que se separasse de tudo que tinha e fosse para uma terra estranha. Veja, separação. Ir para uma terra estranha da qual você nada sabe. Isso é cristianismo, irmão. Separando-se das coisas do mundo, porque Deus te chamou. Ir para outra terra, morar entre pessoas que você não conhece, ser um peregrino, amém? Quando penso nisso, mal consigo me conter. Quem te deu esse irmão, essa irmã que você nem sabia que existia? Olha o que Deus fez.
Deus nos abençoe. Próximo domingo seguiremos o parágrafo 74. Mas você entendeu que Deus, Ele escolhe, Ele elege. Resultado para sermos abençoados é obedecer a palavra. A nossa eleição faz com que nós não tenhamos uma vida livre para pecar. Muito pelo contrário, aquele que está dentro de nós, a semente, permanece ali e não pode pecar, não pode descrer da palavra. Amém? Irmã Maria de Moura, pastor João Bispo, Marcos Rosa Monteiro, Gilberto Santos, Carlos Brito, Edgar Batista, Alcenir Vaz, Odete, Michelsen, Andréa Matos, Irmã Zilda Gomes, Irmã Rejane Fagundes Clay. Deus abençoe a todos que estavam na conexão. E você creia na sua eleição. Viva esta palavra. Ame a Deus e a seus irmãos. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, o altar está aberto para a oração.